Então, muito boa tarde aos presentes aqui na loja São Germão, aos presentes em linha. Estamos aqui reunidos para receber o irmão Fernando Gaspar, que vai nos falar sobre o poder do templo. Fernando, seja muito bem-vindo. Estamos à sua disposição e seu inteiro dispor para a nossa reunião de hoje. Muito obrigado pela sua presença e disponibilidade para esse momento. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite e a possibilidade de estar com vocês. Eu vou pedir permissão aqui para compartilhar minha tela, a fim de que eu possa fazer uso dos slides. Bom, eu acredito que todos estão visualizando, né, o, o, o primeiro slide, que diz respeito ao poder do templo, né? Faremos algumas despretensiosas reflexões para alguém que está começando, né, a estudar esse assunto, mas que considero de grande interesse, por vários motivos, né, que ficaram mais claros no decorrer da nossa conversa. Então, o nosso objetivo, né, é basicamente abordar alguns aspectos relacionados à ideia de templo, né, ou ao templo em si. Falamos alguns aspectos porque, na verdade, há uma grande gama, né, de opções nessa abordagem, mas nós faremos algo, né, simplificado, tentando trazer algumas reflexões teosóficas no final das contas. Então, começaremos falando um pouco sobre a definição clássica de templo, aspectos históricos, simbólicos e um pouco de visão inspirada, né, na literatura teosófica ou na ideia de teosofia. Eu sempre nas minhas apresentações, eu gosto de destacar que não importa a religião ou qual templo, né, alguém se dedique ou se interesse, o importante é o efeito desse movimento sobre si mesmo, no que se refere à transformação do ser humano para alguém melhor, né, para o autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento. Então, nós consultamos para a definição a enciclopédia de história, né? E lá é dito o seguinte: um templo, né, em latim templo, né, é uma estrutura para atividades religiosas ou espirituais, incluindo oração, meditação, sacrifício e adoração. Então, essa é uma definição clássica, né, acadêmica, mas que nos remete a ideias bastante úteis, como veremos. O texto dá continuidade dizendo que o templo é um recinto sagrado, definido por um sacerdote, o álgore, né, como a morada de um deus ou deuses. E esse espaço ele é criado para homenagear, né, o deus Loci, né, o espírito de um determinado lugar, de uma determinada região, localidade, né, seja pelo ser em si, né, seja por algum feito, né, que ali tenha se desenvolvido, né? Algum feito atribuído a essa divindade. Os primeiros templos foram construídos em locais em que as pessoas consideravam ter alguma qualidade excepcional, né? Indicando a presença dessa entidade, dessa divindade. Segundo os acadêmicos, né, alguns desses primeiros exemplos, né, vêm em locais ao ar livre, né, próximo à natureza, como aqueles presentes na Escócia, né? E na Grã-Bretanha, como um todo, a gente tem lá Stonehenge, né? Então, ah, dando continuidade à nossa abordagem, eu gostaria de, a partir de agora, destacar alguns aspectos históricos para que a gente possa contextualizar, né, as nossas interpretações, né? Então, nós abordaremos aquele que é considerado, né, pela comunidade acadêmica
possivelmente o primeiro templo. Falaremos um pouco sobre o Egito, a Mesopotâmia, né, que quer dizer terra entre rios, a Grécia, Roma e a Ásia, incluindo aí a Índia e a China, que na verdade a Índia sabemos é o berço, né, espiritual e de inúmeras tradições. Até o algarismo nosso, né, é indo-arábico, né? Mas nós sabemos que desde dos espaços tribais, né, até as sofisticadas catedrais cristãs, o ser humano ele tem reservado uma parte do ambiente, delimitado um espaço, né, para uma relação íntima ou específica com o sagrado, né? Então nós temos aqui alguns exemplos, né, de templos indianos em vários estilos. Isso daria uma abordagem por alguém da arquitetura bastante rica, mas não é o nosso objetivo. Esses acadêmicos, eles também, nessa enciclopédia, eles continuam dizendo que os primeiros templos refletiam o mundo natural, especialmente as montanhas, e de fato, né, os templos eles são elevações, né, são construções que tendem à altura, né? Aliás, céu quer dizer um lugar alto, né, etimologicamente falando. Eles destacam, por exemplo, os templos da Mesopotâmia, que é um dos berços da civilização ocidental, né? Os famosos zigurates, né? Que seriam aquelas montanhas artificiais. A gente tem aqui um exemplo da cidade de Ur, né? Uma cidade histórica de Ur. Então, essa região da Mesopotâmia, sabemos que hoje compreende a região ali do Iraque, sendo que no Oriente Médio, nessa região, nós vamos ter também a antiga Pérsia, né? Que hoje corresponde ao Irã, e a Palestina, né, que hoje abriga uma série de etnias, né, incluindo os judeus. Então, esses espaços eles podem ser vistos entre os ameríndios, por exemplo, né, os nativos da América do Norte. E acredita-se que esses templos eles tenham começado, obviamente, em locais simples, né, modestos, compatíveis, né, com as pessoas daquela época, né, com os nossos antepassados, inclusive pré-históricos, né? E chegando até os grandes templos, os suntuosos templos egípcios, né? Sofisticados e muito simbólicos, né? E que também foram reproduzidos de forma semelhante aqui mesmo nas Américas, pelos maias, incas, né? O primeiro templo, ele acredita-se, né? Que seja o Göbekli Tepe, na Turquia, né? E que tem aproximadamente 11.500 anos, né? Seria um extraordinário edifício neolítico, né, em forma de T, e com gravuras de plantas, animais, e algumas delas ainda indecifráveis, né? Esse desenho do templo, lá na Turquia, ele é um clássico, né, dentro da arquitetura dos templos, porque ele tem uma grande sala voltada para frente, a gente vai ver que isso se repete. E ele é reconhecido, portanto, né, esse padrão em outras culturas, né? Ah, a gente tem algumas evidências de que o animismo, né, seria uma crença presente nesses povos, uma crença primitiva, onde tudo na Terra, seja animado ou inanimado, possui uma alma ou inteligência que precisa ser reconhecida e respeitada, né? Então, as árvores, minerais, né? Os animais, eles teriam, né, essa essa contraparte, né, invisível, essencial, chamada aqui de alma ou inteligência, né? E essa crença anímica, né, ela está presente de forma universal em vários povos, né, tanto da antiguidade como ainda em dias recentes. Para os egípcios, por exemplo, toda a vida era sagrada. Então, para aqueles que já leram, né, um pouco da literatura teosófica, estão familiarizados, né, com essa ideia de que tudo é vida, né, tudo, a divindade está intrínseca em todas as coisas. No Egito, ainda na enciclopédia de história, né,
o templo era considerado o ponto em que o Deus passou a existir, um Deus, né, específico passou a existir na criação. Então vejam que esses deuses aqui, eles na verdade são resultados de algo mais essencial, mais primário, algo que lhe antecede, né? Então, eles também são frutos da criação. Então são poderes, são forças do universo, do cosmos, né? E que foram aí cultuadas, né? Em locais específicos. Então esse local era sagrado e tinha uma ligação com um passado, portanto, distante, honrando um Deus em especial. Era um espelho, era também um espelho do universo. A gente tem aqui o templo de Hathor, e os templos eram uma representação do Ben-Ben, que é o monte sagrado, né, de onde surgiu o caos pela vontade de Amon, segundo a tradição egípcia, né? Isso desde tempos imemoriais. Então, a gente tem uma narrativa mítica por trás dos templos, né? Que a gente sabe que tem um simbolismo também subjacente, né? Então, o templo era um local reservado para a comunhão com os deuses, né? Como o templo, o famoso templo de Karnak, né? Então, como a Mesopotâmia, o templo no Egito era considerado o lar do Deus, né? De um Deus ao qual o espaço era dedicado, né? Sacerdotes e sacerdotisas tinham o privilégio de cuidar cuidar desse local e, portanto, dos interesses dessa divindade como se fosse uma pessoa de carne e osso, alguém vivo, presente, né? Cada templo egípcio seguia o mesmo projeto básico, que era um pátio, né? Um, uma área maior, né? De recepção para o público, com colunas, né? Inclinações, e essas salas iam diminuindo de tamanho à medida que se avançava para dentro, né, do templo, até se chegar a uma sala, a sala sagrada, né, a sacro, né, a sala sancto, né, onde se acreditava residir ali a divindade, né, que naquele momento de visita à Terra teria, portanto, ali o seu espaço, uma espécie de canal, uma espécie de conexão com os mortais, né? Então, e somente o sumo sacerdote do templo específico poderia adentrar esse espaço e comungar com a divindade, servindo aí como um intermediário, né? Aliás, essa ideia persistiu, né? Vindo até apóstolos e o sumo pontífice, né? Hoje, que a gente sabe que em determinado momento se colocou como intermediário entre a divindade, né? E os homens. Então, a gente tem aqui um esquema de um templo padrão, né, egípcio, que se repete, na verdade, em outros templos, desde os mais primitivos, né, uma área maior, com colunas, e até que se chega a Sancta Sanctorum, né, que seria aqui a parte sagrada, né, do altar. Bom, nós temos, obviamente, outros povos, e um deles, povos importantes do ponto de vista do legado, né, dos templos, né, que são os gregos, né, que depois do cristianismo passaram a ser considerados pagãos, né, e eles não usavam uma palavra compatível com o que conhecemos hoje templo, mas algo como recinto sagrado, né, que seria um termo. A gente tem aqui à direita o Párteno, né, fica lá em Atenas, e a sacralidade do local, segundo os gregos, tinha a ver com o espírito do Deus que ali residia, ou seja, não muito diferente do que vimos. E não com qualquer edifício que mais tarde foi construído no local, né? Como o templo de Deméter em Eleusis ou de Ártemis em Éfeso, né? O Párteno, aqui presente, ele abrigava a estátua de Atena, uma estátua grande, colorida, né? Ao contrário da falta de cor que a gente vê hoje no templo. O templo era totalmente colorido. E Atena era a Virgem, né? A Santa Virgem, a padroeira da cidade. O edifício abrigava também estátuas, né? Então a gente vê uma diversidade de crenças e templos, é isso que a história nos mostra, né? Então os templos eles estão
universalmente presentes em diferentes épocas, em diferentes regiões, para atender diferentes povos, né, de acordo com o seu status, né, de compreensão, de evolução, mas o sentimento de que algo existe, né, além do visível, ele também é onipresente, né? Ah, tanto em religiões do passado já desaparecidas, quanto as religiões do presente, que na verdade são frutos, né, de crenças do passado. Então a gente tem o hinduísmo, o budismo, né, o paganismo, o mitraísmo, zoroastrismo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todos eles com suas representações de espaço, né, com seus templos ou igrejas, né, ou santuários, né? Então, ah, essa diversidade, ela tem vários significados, né? E a, a ideia de teosofia, né, nos fala na necessidade de compreendermos essa diversidade e nos interessarmos seriamente pela crença, pelas escrituras, procurando interpretar e cotejar, né, com a história, com a ciência, com a filosofia. Então, a gente tem aqui algumas representações dessa diversidade, desde das manifestações mais simples, né? Stonehenge, o que sobrou, né, na verdade, era mais complexo que isso, mas a gente tem representações lá do Neolítico até aquelas mais recentes, né, como as catedrais. Aqui a gente tem os sinos, né, que batem como o coração, né, a câmara direita, a câmara esquerda do coração, né, o tatum, os templos hindus, né, que são aos milhares, assim como as divindades, né. Eu falo templos daqueles que existiram e continuam existindo, mesmo como ruínas, né. Os templos budistas, templos dedicados a Mitra, né, há mais de 2000 anos, e que foi contemporâneo, né, do início aí do cristianismo. Alguns dizem que o mitraísmo era uma espécie de concorrente do cristianismo, mas na verdade não é, porque eles tinham um culto mais privado, não tinha esse trabalho voltado ao público, à grande massa, né? Era algo mais íntimo, que exigia iniciação, exigia todo um processo. Mas a gente tem ainda templos bem preservados dessa época, como esse aqui, o Templo de Garni, na Armênia. No interior do templo, a gente via lá a figura do Mitra, né? Que, na verdade, ele deriva de um outro personagem, Varuna, né? Do panteão hindu, e o culto do fogo, o zoroastrismo, na verdade, é fruto desse intercâmbio entre a Índia, em particular, e o Oriente Médio. A gente poderia falar um pouco sobre Mitra, sobre alguns significados, a sua história, a sua prática, mas a gente vai apenas citar, né, mostrando aqui essa representação, e nos inspira bastante, né, a presença aqui de um animal feroz, né, nos convida à reflexão sobre o domínio da nossa natureza inferior, da nossa animalidade, né? A animalidade enquanto veículo, enquanto corpo. Os templos também estão presentes em outros movimentos, né? Como os templos maçônicos, né? Os próprios templários, né? Que estiveram presentes aí na Idade Média, que tem uma longa história a nos contar. Inclusive, em Isis Sem Véu, a obra da senhora Blavatsky, aborda a questão dos templários, aborda a maçonaria, né? Tem um livro da senhora Blavatsky sobre a relação da igreja com a maçonaria. Então, aqueles interessados são convidados a mergulhar nessa busca, né? Então, esses templos vistos do alto, como aqui no caso da estação espacial, a gente vê pontos de luz, né, na cidade, formando essas áreas aqui mais destacadas, como pontos brancos. Então, imaginemos que os templos também pudessem funcionar como essas estações, né, essas regiões conectadas como os neurônios, né? Aqui a gente tem uma representação esquemática, né, de um neurônio conectado a outros, né, através de sinapses.
Então, existe uma energia, né, que flui por esses canais, por esses fios, e que atingem esses centros, né, iluminando determinadas regiões, assim como um templo pode fazê-lo em relação à consciência humana. Então, essa é uma ideia que a gente é levado a refletir, né? Então, o templo ele tem uma força transformadora, né? O homem, ele busca o tempo inteiro a transcendência, eu deveria buscá-lo, né? E um dos meios para se alcançar esse objetivo pode ser o templo, né? Pode ser a religião, a prática religiosa, a prática filosófica, a dedicação ao serviço espiritual, à filantropia, e tudo isso o templo pode funcionar como um veículo, né, para tal. Ah, então, o templo ele pode ser um campo de prática, né, um campo de iniciação, onde o indivíduo vai percorrendo ali degraus, né, de entendimento, de progresso, de aperfeiçoamento, de compreensão da vida, de si mesmo, da virtude, do que é defeito, e a conquista, né, desses avanços. Então, para aqueles que desejam acelerar o seu progresso espiritual, o seu crescimento pessoal, não para não como um fim em si mesmo, mas como um meio de se tornar mais útil à humanidade e como um meio de desenvolver potencialidades, o templo pode, principalmente para determinados temperamentos, funcionar como um caminho nesse sentido, né? E ele vai, portanto, atender a necessidades individuais, né, de cada um momento de cada um, né? Então ele pode nos ajudar a enfrentar desafios, né? Mas obviamente tudo isso exige assumir responsabilidade, assumir compromisso com uma linha, né, de trabalho consigo mesmo e com aqueles aos quais desejamos, para os quais, né, desejamos beneficiar. Então, como diz a Escritura, né, o Novo Testamento, palavras atribuídas a Jesus, é que muito foi dado, muito será pedido. Então, o tempo pode nos oferecer inspiração e campo de prática, mas é evidente que precisaremos corresponder. O tempo ele pode funcionar, portanto, como um transformador. Então, lá nós podemos aprender lições, né? Seja através da leitura, do estudo, das pregações, né? E isso, evidentemente, é precioso, porque nos ajuda, né, cognitivamente, através também dos exemplos, né, os vultos, né, aqueles indivíduos que antecederam e que foram bem-sucedidos no caminho da prática espiritual. No caso, por exemplo, do cristianismo, em especial do catolicismo, você tem aqueles indivíduos especiais que se destacaram por algum motivo, né? Os santos, por exemplo. Então, esses exemplos, esse conhecimento, ele pode nos ajudar a evitar erros e promover acertos, né? Ações corretas, ações positivas. Isso tem um impacto tanto no presente quanto no futuro, né? Então, o templo ele possui o poder de transformar os seres humanos para melhor, desde que cada um saiba utilizar essa ferramenta, né? Proporcionando, né, um meio onde a gente consegue estabelecer vínculos, né, conosco, com as pessoas, assim como no lar estabelecemos vínculos com familiares, no ambiente, com o ar, o sol, né, os alimentos, enfim, toda a vida em si, né? Então essas conexões, elas são fundamentais para nosso aprendizado, para o desenvolvimento biológico e no caso do templo em específico ou da religião, se assim quisermos nos referir, crescimento espiritual e realização pessoal enquanto espírito, né? Enquanto ego em evolução, em aperfeiçoamento. O templo também tem uma conexão com uma força de vontade, né? E a força de vontade, a gente sabe pela senhora Blavatsky, que está muito identificado com a nossa espiritualidade, né? Então, o desenvolvimento espiritual, em geral, ele é acompanhado por
um desenvolvimento da vontade, né? Uma vontade para o alto, né? Para, para frente e para o alto, né? Então, no templo, a força de vontade é cultivada, por exemplo, através da oração, dos ritos, né? As disciplinas, as observâncias éticas na relação com o mundo e com o outro. E tudo isso é visto como um exercício essencial, né, para a imposição da força divina interior sobre as forças dispersantes, né? Então, a gente, uma vez que ao despertar, a gente precisa então conduzir os nossos instrumentos, né, nossas emoções, os nossos desejos, os nossos pensamentos para fins nobres, né, e altruístas. E, nesse sentido, a força de vontade muitas vezes é exigida para que a gente possa vencer esses grilhões, essas dificuldades, né? Nos libertarmos de vícios e defeitos, maus hábitos, né? Muitas vezes incrustados, né, na nossa personalidade. E sabemos que a cada vida a gente revê, né, as nossas limitações e os nossos avanços, né? Então a natureza não dá saltos. Tudo aquilo que construímos agora será revisto, né, revisado numa próxima vida. Seja, chamemos de metempsicose, renascimento, reencarnação ou palingenesia, né, como os gregos colocavam, mas o templo ele vai impressionar inclusive os sentidos dos frequentadores, né? Mas do ponto de vista oculto, né, invisível, ele vai servir como um depósito para as nossas melhores aspirações, né, e lembranças. E isso vai então afetar esse coletivo, né, essas pessoas. E haverá uma influência mútua que é repetida de geração em geração, impregnando aquele ambiente e trazendo efeitos benéficos, né, que são evidentemente dependentes daquilo que as pessoas, que seus frequentadores criaram e criam, né? O templo é um lugar de profunda reflexão e meditação, que são elementos, né, que resultam no desenvolvimento, né, que podem resultar no desenvolvimento da força de vontade. A partir do que acabamos de dizer, a gente percebe que há uma influência, né, no tempo. E essa influência vai muito além das paredes físicas, se estendendo ao mundo invisível ou espiritual, né? Como no templo, em geral, se busca a paz, a união com a divindade de cada um, né, ou com seu objeto de devoção, chamado na Índia de Ishtadevata, né? Por extensão, essa união alcança ou deve alcançar toda a humanidade e, por fim, o cosmos, né? Como os estudantes dos Vedas, né, buscam através de suas leituras e práticas. A filantropia, a empatia e a compaixão, em suma, amar ao próximo, né, como a si mesmo, representa a essência da espiritualidade promovida pelo templo, ou deveria representar, né? O templo, portanto, ele deve fomentar e nutrir essa espiritualidade em seus devotos, em seus frequentadores. O nosso próprio corpo ele pode ser visto como um templo, né? A Escritura cristã ela traz isso, né? Que o nosso corpo é um templo, né? O Novo Testamento. Assim, cada indivíduo carrega um templo em si, né? Onde repousa a consciência que por si mesmo também pode representar aí um templo, né? Então, segundo essa visão, o corpo físico, o corpo humano, como diz Paulo Apóstolo, o corpo natural seria apenas esse veículo, né, de algo, de uma consciência, né, maior e que se reflete nesse corpo. Então, nesse sentido, o corpo seria um templo para essa consciência, para esse ego imortal, reencarnante. Então, reservar um espaço físico para a reflexão espiritual confere um significado especial a esse lugar. Nossas emoções, pensamentos e ações alimentam esse espaço, assim como faz com o corpo, né? Nossas ações atuam sobre nosso corpo, né? Isso, a vida nos dá a oportunidade de mostrar o melhor de nós mesmos, né? E também
de alimentarmos aspirações e que essas aspirações sejam as mais elevadas possíveis, as mais altruístas possíveis. O templo ali também é revestido de uma estética, né? Então a gente tem forma, cor, né? A música, os hinos, os cânticos, a poesia, tudo isso, né? Muitas vezes faz parte desse ambiente, né? E todos eles podem nos afetar, obviamente até onde nós deixarmos, né? A própria geometria do templo, existe uma ciência, né? Uma geometria sagrada por trás disso, né? Existem templos enormes, né? Isso mostra o quão grandioso, né? É a própria criação e as possibilidades latentes no ser humano, né? A gente vê também uma certa verticalidade, né? A seta virada para cima, a busca pelo elevado, a busca pelo cosmos, né? Pelo universo, a superação. Então, tudo isso são inspirações, né? Para aqueles que se interessam pelo tema. O altar, por exemplo, simboliza hierarquia, né? Devoção, um local onde a gente concentra o nosso olhar, a nossa reflexão, o nosso ponto de concentração, né? Bem como a disposição desses elementos no templo. Eles vão representar, por exemplo, os ciclos da natureza, as estações do ano, o ciclo da vida, nascimento, infância, mocidade, maturidade, senilidade, transição, né? O templo também pode ser um refúgio, né? Um refúgio espiritual. Então, é dito que esses locais funcionam como hospitais escolas. Então, ao mesmo tempo que se aprende, você pode curar as chagas da alma, né? Usando esse bálsamo proporcionado aí por aquilo que é possível auferir, né? Criar e auferir nesses locais tão especiais, né? A simples lembrança do templo ou daquilo que ele significa, né, deveria ser suficiente para nos inspirar, incluindo potencializar a nossa vontade, reforçar a nossa vontade espiritual, né? Ou seja, a vontade superior. O templo é um aliado nessa jornada, né? Ele satura o devoto, deve saturar o devoto com o mais puro bem, com as melhores intenções e as qualidades mais nobres. Então, nesse refúgio, a gente pode aprender a amar o inimigo, reconhecendo como portador de uma divindade subjacente. Então, esse seria a maior conquista, né? Amar os inimigos, né? Seria o reflexo dessa grande conquista. No templo também existe a possibilidade do exercício místico e da ritualística, né? Então, o ritual, por exemplo, ele é frequentemente praticado no templo, né? Desde a da mais remota antiguidade. E, como vimos, ele tem um efeito da mesma forma que o templo age sobre os prosélitos, né? Ele também, através do ritual, também o fará, né? E até mesmo o nosso corpo é afetado. Claro que depende da sensibilidade do indivíduo, né? Então, nesse aspecto, o templo é um refúgio para a alma, né? E como ele nos reúne, ele também passa a ideia de unidade, né? Ah, ele vai servir também como um reservatório de paz e força, né? Irradiando bênçãos para o mundo. Quando a gente fala em ritual, a gente tem alguns aspectos a analisar. No caso da literatura teosófica, nós somos remetidos ao próprio Conde de Saint-Germain, né? Que é considerado o mestre do sétimo raio, associado à ritualística e esotericamente ao patrono dos maçons. Então, nós temos aqui à direita uma representação clássica do Conde de Saint-Germain, e que a senhora Blavatsky faz comentários importantes a respeito, né? A Voz do Silêncio é um dos mais importantes livros, né, da literatura teosófica, e lá a gente encontra a seguinte sentença: os preceitos originais, né, de onde foram tirados a Voz do Silêncio, chamado Livro dos Preceitos de Ouro, estão gravados sobre lâminas
delgadas, e essas cópias, as cópias muitas vezes sobre discos, né? E eles estão em altares de templos, né? Ligados aos centros onde estão estabelecidos as chamadas escolas contemplativas ou Mahayana, né? Então, ah, esses locais são tão especiais que eles abrigam, né, textos igualmente importantes, né? Abrigam escrituras, e a gente tem aqui um exemplo ligado à literatura teosófica. Um filósofo contemporâneo, o Byung-Chul Han, ele diz o seguinte nesse livro, O Desaparecimento dos Rituais: os rituais estabilizam a vida. Pela sua mesmidade, sua repetição, estabilizam a vida, tornam a vida suportável. E mais adiante ele completa: as coisas são refúgios estabilizadores da vida. Então, nesse sentido, nesse aspecto filosófico, a gente vê o templo como um elemento que acrescenta à nossa existência uma rotina, né? Mas não uma rotina qualquer, uma rotina que tem como pano de fundo uma visão imaterial, né? Uma visão que vai além da materialidade. E essas práticas, esses rituais, essas repetições, ele vai trazer bem-estar, né, ao praticante, por vários motivos. Um outro ponto que nós chamamos a atenção é a ideia de unidade por trás do monoteísmo. Então, o templo, ao unir pessoas em torno de uma ideia, de um ideal, ele traz a ideia subjacente de monoteísmo. Não que fosse, tradicionalmente, isso visto como, é tido como um Deus, né? Só que vai muito além disso, né? A ideia subjacente ao monoteísmo é a de unidade, inclusive é defendida na filosofia teosófica, né? Então, existe um uno, né? Nós vivemos a unidade da diversidade, né? E a tradução prática disso deve ser a fraternidade, ou seja, os seres humanos entreolharem-se e tratarem-se como irmãos, né? Como caminhantes dessa jornada. E por isso faz-se necessário a cooperação, a colaboração. Então, o segredo da vida é a diversidade e a cooperação. Tudo que construímos até hoje foi feito com essas bases, né? Assentada nessa base. Os templos, eles são antessalas do templo maior, representado pela união de todos eles, né? Em última análise, o próprio cosmos, né? Se cada planeta for um templo, se cada galáxia, né? E aí a gente vai aumentando essa escala, né? Então a gente sai do micro para o macro, mas como diz o princípio hermético, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Esses templos são pontos de encontro para aqueles que desejam praticar a caridade e servir ao próximo. Então, o que se destaca é que, ao frequentar o templo, que se seja visto como uma ferramenta de trabalho, como um local de prática do bem, né, da caridade, e não como a busca de uma satisfação pessoal ou de um interesse pessoal, né? Então, é dito que, ao adentrar o templo, a gente deveria deixar para trás o egoísmo, o egocentrismo, a vaidade, o orgulho, para que a gente focasse naquilo que é essencial e não naquilo que é passageiro. A personalidade é passageira, João, Joana deixa de existir, mas aquilo que animou João, Joana persiste. E é aí que deve ser o trabalho de um templo, né? De um templo religioso, religar a essa essência. Então, o templo ele é um coletivo e requer cooperação, senso de comunidade, responsabilidade partilhada, e não há espaço, ou não deveria haver espaço para o egoísmo. Se a gente quiser levar essa atmosfera para um patamar superior. Nós vamos transcender o tempo e espaço. No mundo físico, estamos sujeitos a esses elementos, né?
A construção do templo desafia essas limitações, na medida em que ele reserva um espaço físico para o ritual que captura o tempo. Então, durante a prática ritualística, por exemplo, durante o trabalho do tempo, o indivíduo ele se desliga, né, dessas limitações. Então, a partir do momento em que ele foca no espiritual, ele está focando em algo que está além do tempo e espaço. O templo é um abrigo e uma ponte de conexão, né? E sua verticalidade, mais uma vez, simboliza essa busca pela ascensão espiritual. Como uma seta que aponta para o alto, ele nos ensina a manter-nos de pé diante das adversidades, né? Os templos de pedra, grandes, fortes, robustos, né? Tudo isso alimenta o espírito de resiliência que devemos ter em vida. Então, ao lidar com o sofrimento, com as limitações, né, a gente lembra das quatro nobres verdades do Buda, né? O sofrimento existe, ele tem uma causa, tem o desejo, que é a causa, e existe um caminho para a cessação desse desejo. E aí nós somos remetidos à nobre octupla senda, reto pensamento, reta ação, reta palavra, reto meio de subsistência e recomendações, portanto, que nos leva a deixar esse samsara, essa roda de nascimentos, renascimentos e mortes, né? Então, o templo ele tem uma porta, né? Essas portas muitas vezes são grandes, mostrando que a gente pode crescer espiritualmente, mas que também está aberta a todos, né? Ah, mas à medida que a gente entra dentro do templo, as portas vão ficando cada vez mais estreitas, mostrando que, como diz o Novo Testamento, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Essas são frases, né, que a gente consegue é, ler nos evangelhos, né, que quer dizer boa nova, né? O sino do templo, nós comparamos aos batimentos cardíacos, simboliza a dualidade intrínseca à unidade, né? Então o templo ele é vivo, ele é pulsante e ele tem, como vimos, um simbolismo, portanto, né? Então, cada forma, cada rito, cada ação tem um significado profundo para o fiel, né? Influenciando os seus sentidos, seus pensamentos, ou seja, a sua alma. O grande sacrifício ensinado pelo templo é a renúncia à prática do mal, né? Àquilo que vai de encontro, né, às leis da natureza, né? Aquilo que vai de encontro ao destino que aguarda o ser humano e que aguarda os seres vivos. Então, ah, muitas vezes o sacrifício foi representado pelo sacrifício de animais, mas com o tempo, né, isso foi mudando e o homem percebeu que o sacrifício mais importante é a renúncia à prática do mal, é deixar de lado seus vícios e defeitos em prol de dias melhores e em prol de uma humanidade mais feliz, né? O altar coloca o sagrado em destaque para que ele seja visível, né, ficar no alto, nos lembrando a importância da devoção e da retidão de conduta, né, nas relações interpessoais, na relação com a natureza, o respeito à vida, o uso inteligente dos recursos naturais. O templo tem uma energia, né, ele tem uma força, ele pulsa, né, para aquele que pode sentir e ver. E essa energia ela pode ser vivenciada de forma diferente por cada pessoa. Para alguns pode ser um simples abrigo, para outros uma fonte de inspiração. A experiência no templo pode variar, portanto, conforme a pessoa e o seu momento de vida, né? A sua compreensão, a sua sensibilidade espiritual, a sua abertura. Então, corpo sã, mente sã, né? No movimento teosófico se preza muito pela liberdade de pensamento. A influência no templo flui em duas direções: do devoto para o templo, ou seja, a gente constrói o templo, a gente mantém o templo e nós energizamos o templo. A qualidade dessa força, portanto, depende em parte de nós mesmos.
Mas o templo também flui, né? A sua energia flui para o devoto. Então, é uma influência de mão dupla. Só que, pelo fato de abrirmos esse portal, abrirmos a nossa mente a outras possibilidades, nós abrimos também a influências superiores. Então, o resultado das práticas ligadas a templos, santuários, tem influência dos frequentadores, mas também de forças invisíveis. E quando falamos em frequentadores, são aqueles do passado e do presente. Então, o templo é de fato um repositório energético, forças refazentes, né? Forças refazedoras. O templo nos confere proteção, não apenas física, está chovendo, vou entrar aqui na igreja, não, mas uma proteção psicológica e espiritual. E a gente poderia analisar de várias formas, mas se o indivíduo aprende a lição e ele faz o dever de casa, ele fica menos exposto ao sofrimento, porque ele está menos exposto ao erro. Basta a gente lembrar, por exemplo, das quatro nobres verdades. O devoto em apuros, ele pode usar o pensamento para se transportar espiritualmente até o templo, então ele não precisa estar fisicamente. A simples lembrança daquele espaço pode ser suficiente para que ele reaja, para que ele eleve o seu padrão mental, melhore suas vibrações, melhore seu coração e consiga tomar as decisões acertadas, adequadas e corretas, as melhores naquela situação, né, naquele desafio. Mas ele também pode buscar orientação, conforto, né? No templo pode haver o atendimento fraterno, então os irmãos recebem os seus confrades, e daí a importância da empatia, porque hoje são eles, amanhã seremos nós. O templo deve se estender além de suas paredes, influenciando positivamente a casa e o local onde esses indivíduos estão presentes, né? Lady Bitter fala em quarteirões. O templo também é local de oferendas e compromissos espirituais, né? Exemplos de oferenda: nossa realização no campo do bem, a consciência tranquila de ter feito o melhor que pôde, né? E o crescimento espiritual. Quando a comunidade cresce, quando cada indivíduo cresce, quando ele se torna melhor, o templo cumpriu o seu papel. E é isso que queremos, né? Que a finalidade da vida se cumpra. Assim, nós louvamos a divindade, né? A causa da nossa devoção e ao próprio universo, né? Visível e invisível. O templo e seu conteúdo representam materialização dos compromissos espirituais dos devotos, servindo como referência e porto seguro. Por outro lado, o templo, né, representa também a espiritualização da materialidade, quando olhamos como sagrado o que é material e ofertado pela natureza. Então, nesse ambiente do templo, a gente vê a natureza como a materialização da espiritualidade, e nós vamos trabalhar para tornar essa materialidade natural em espiritualidade. Existe na natureza a síntese e a dispersão, né? Ou seja, síntese e degradação, síntese e dissolução. Então, são forças que atuam, né, como yin e yang, em toda parte, vida e morte, dia e noite, né? Frio e calor, é a dualidade, mas todos têm o seu lugar na economia da natureza, né? No templo isso também está presente. Então, os doentes, eles buscam esses locais, né? Os doentes da alma. Assim como um doente físico vai para o hospital, para uma clínica, os doentes da alma também têm direito e sentem a necessidade da busca pelo templo. E isso já é um grande passo, né? Reconhecer o problema e buscar a solução. Ele nos lembra a importância de nos preocuparmos mais com o mundo e a comunidade do que conosco mesmo. No templo, os ritos produzem, por imitação e repetição, a ordem universal, suas leis e o próprio funcionamento cíclico do cosmos. É um cosmos em miniatura.
Existe, portanto, uma atmosfera no templo, né, carregada de magnetismo, gerada por vários fatores, fatores locais, fatores ligados à natureza daquele lugar, ao ambiente, mas também às pessoas e, como dissemos, aos seres invisíveis, muitas vezes sendo designados de anjos, né, no meio cristão e de devas na tradição hindu, né? Então, esses são alguns desses seres, né, que podem, acreditamos, manifestar-se se houver condições, né, para tal. Os rituais, os pensamentos e as emoções também fazem parte dessa atmosfera e que na literatura teosófica é conhecida como forma-pensamento, né? São estruturas sutis geométricas e que têm uma determinada tessitura, uma determinada natureza, uma característica, seja ela favorável ou não, mas que é produto da criação de um ser, né? O ser humano, através de suas emoções e pensamentos, pode criar formas pensamentos. E elas podem se somar, e isso pode ser salutar quando feita corretamente nesse ambiente, no templo. O templo é um repositório criativo de energia, de arte, música, onde a relação direta e sutil entre a divindade e a humanidade é facilitada, funcionando como um portal, né? Porque é um ambiente preparado para isso, né? O Sr. Leadbeater, ele fala nesse livro A Ciência dos Sacramentos sobre a atmosfera do templo, o templo como um centro de radiação magnética. Então, ela é criado um campo magnético, a hóstia, por exemplo, ela cria uma radiação, essa força espiritual ela é distribuída localmente, né? E se irradia de acordo com as características, né? Com a qualidade, ou seja, com a, o fato daquela comunidade ter tido mais ou menos sucesso, né? Em canalizar essas forças. E para o clarividente cria-se um edifício mesmo, né? Então você tem o templo físico, a igreja física, e depois a igreja, o templo invisível, né? Você tem formas, pensamentos. Então seria a aura desse prédio, né? Desse edifício, né? Então ele destaca a importância da participação da congregação, né? O sentimento de devoção inegoísta, né? Desinteressado. E ele compara com outras religiões, mostrando, por exemplo, que a celebração eucarística, né, no meio cristão, né, católico, que é a chamada missa, ela é, na verdade, ela é muito anterior ao próprio cristianismo, nas suas práticas ritualísticas, né, e em muitos de seus princípios. Claro que isso foi mudando ao longo do tempo, mas, na verdade, o ritual ele é muito antigo. Então, ele traz aqui um exemplo, né, da força que vai ser expandida a partir do templo, por conta do trabalho da congregação em canalizar, em criar e canalizar essas forças. Existe um reservatório que desce para esses templos, né? Sob condições apropriadas, evidentemente. Então, eu vou usar aqui uma frase do Dicionário de Ciência da Religião, do Marchione, no caso, é o autor desse verbete, né, do capítulo aqui. Ele diz o seguinte, né? Ele fala sobre o yoga, né? Faça um altar em qualquer lugar onde você esteja e lá adore o divino presente. Pode ser a mesa de jantar, de jogar ou a cama. Abençoe qualquer espaço ou objeto para utilizado em seu favor, obtendo calma e paz profunda. E aí a gente conclui, né? O templo é mais do que um edifício físico. É um espaço de transformação espiritual, né, psicológica, física e de crescimento, tanto pessoal quanto coletivo. Ele nos ensina a importância da responsabilidade, do compromisso, da devoção, do estudo, da conexão com o divino. Ao frequentar um templo, nos tornamos parte de um coletivo que busca o bem maior, transcendendo as limitações das imperfeições que nos desafiam. O templo é um refúgio, uma fonte de inspiração e um ponto de conexão com o cosmos, lembrando-nos sempre de nossa missão espiritual e de nosso compromisso com a humanidade. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez, e eu encerro aqui abrindo para
comentários e perguntas. Bom, eu adorei, achei muito bom, Fernando, excelente. Você fez uma pesquisa fantástica, muito interessante mesmo. Não só histórica, como nessa parte de energia, né? O Leadbeater ele realmente coloca uma parte invisível que a gente não, não vê, mas às vezes até sente, até percebe, né? Quando você trabalha participa de um ritual, participa de uma coisa forte, é como se fosse uma energia física que penetra realmente na gente, né? Uma conexão imediata, que é muito diferente de você sozinho. É bom fazer sozinho também, mas a força de estar junto com pessoas dentro de uma egrégora, né? Ali naquele templo, é lógico que tem uma força imensa, até com essas tradições antigas que já terminaram há tanto tempo, mas você entra num lugar desse, é uma energia fantástica, né? É mesmo que você ainda sente como é que fica impregnado aquele local, impõe o respeito, independentemente de qual foi a deidade, qual foi o tipo de compromisso que aquelas pessoas tinham, mas impõe um respeito e uma energia, com certeza. Eu adorei. E vocês, meninos, vamos lá. Eu adorei também. Eu sempre tive uma ligação muito grande com altares e templos. Já fui de muitas religiões e lembrei até, Regina, do nosso tempo do Religare, que a gente fazia toda semana. Então, era um tempinho de refúgio no meio da pandemia, né? E a gente fazia aquele ritualzinho sempre, e estávamos todos juntos naquele mesmo horário. Então, foi um tempo muito bom, muito confortante, no momento que a gente não tinha contato com ninguém fisicamente, né? Então, foi muito bom. Sem contar que a gente tem um grande templo coletivo, que é a natureza, né? Numa noite estrelada assim, a gente sente aquele céu nos lugares mais altos, mais limpos, que a gente vê um céu muito estrelado. Aí a gente se conecta, né? E se sente dentro de um templo mesmo, de uma conexão com o divino, né? Um bosque, uma cachoeira. Ah, é muito bom. Eu gosto muito dessa ideia de templo. Eu tenho meu altar particular e sempre cultivei essas coisas. Tem pessoas que criticam, mas eu também eu aceito muito. Eu tenho meu altarzinho dentro de casa, meu cantinho, e eu acho que isso é muito importante. Para mim faz muita diferença. Tem pessoas que não têm muito esse lado místico. Tudo bem, cada um tem o seu jeito, né? Tem pessoas que são mais mentais, assim, e não sentem essa energia de conexão que se cria no local. Mas, sei lá, para mim e para tantas outras pessoas é muito forte mesmo, né? No momento eu não frequento nenhuma religião mais, mas eu gosto de entrar em igrejas e santuários e templos, mesmo vazios, sem ser dentro do ritual, para sentir aquela egrégora. Aliás, hoje é dia de Madalena, né? Ah, Você é? lembrou, Regina? Hoje é vinte e Não. dois de julho, é dia de Madalena. Ah, interessante. O Antônio hoje está lá longe, né, Antônio? Porque deu essa confusão. Eu acho que agora ele podia virar o computador para participar mais. Ah, peraí, que está sem som. Peraí. Não estou conseguindo, Antônio, não estou conseguindo é, ligar o microfone. Você vai ter que chegar lá, não tem jeito.
o pessoal poder falar. Será que pensei que ele não estava ouvindo. Eu pensei assim, ué, acho que não está chegando nenhum som. Agora foi. É, E vocês, pessoal que está aí na loja, quem gostaria também de comentar alguma coisa? Fernando, você fala um Eu acho que o tempo, pouquinho mais rápido, mais forte. o tempo, Você quer falar? não, você está morrendo de frio aqui. Desligar. Eu acho que o tempo é um transformador de energias, no sentido positivo, e você realmente entra de um jeito e sai de outro, no sentido de... A área espiritual é muito forte, né? Porque as paredes do templo, elas carregam toda a questão do espírito, a força espiritual, e a gente entra automaticamente, recebe, né, essas maravilhas da espiritualidade. Então, para mim, é um recarregador de energia. A palavra é perfeita. Energia espiritual, ótima. Muda toda a tua essência material, a parte inferior, você sai com uma certa evolução. É isso aí. Antônio. Um pouco. Não, sua vez. Suzana, sua vez. Como a Lélia comentou, realmente na nossa casa, na nossa residência, a gente tem o nosso espaço, o nosso cantinho, né? Que passa a ser o nosso templo. É ali que acontecem os estudos, que acontecem as meditações, porque muitos de nós não frequentam nenhum templo, né? Nenhuma religião específica. Então, sabendo disso, a gente já cria o nosso espaço, o nosso templo, né? E é dali que a gente emana e recebe essas energias superiores. Com certeza. Eu não sei se todas as pessoas têm esse hábito, mas realmente quem tem sente uma força muito grande, né? Nós, teosofistas, nós estudamos todas as religiões, então nós temos essa conexão com tudo, é verdade. Na minha casa, por exemplo, tem o Buda e tem Jesus, tem Maria, quer dizer, aquela misturada que é a cabeça de teosofistas, porque a gente entende essa energia que está em todo, né? No todo. E lá em Adyar, é interessante que lá tem os templos. Lá tem vários templos dentro do nosso complexo lá de Adyar, né? O campus. Então, temos templos hinduístas, tem da Pérsia, né? Tem várias, tem também budistas. Budista. Mas aconteceu uma experiência pessoal minha, interessante. Eu visitei esses templos, amei, coisa mais linda, todos eles, assim, com muito carinho, com muita energia. Mas, assim, aconteceu um negócio interessante. Tem uma capelinha, que é pequena, que é cristã, que foi feita pelo Leadbeater, né? Que acho que é de Todos os Anjos, alguma coisa assim que chama a capela. E aí o que acontece? Eu visitei aqueles templos todos, aqueles edifícios, mas quando eu cheguei perto da capelinha, e a capelinha estava fechada, fechada. Mas eu cheguei, fiquei contemplando, e aconteceu uma coisa impressionante. Talvez pela minha conexão muito grande com o cristianismo, né? De educação e tudo mais, eu senti fisicamente uma energia fortíssima quando eu cheguei perto dessa capela cristã. Então, embora eu tenha adorado ir nos outros, mas não foi o mesmo tipo de energia que eu senti fisicamente. Então, isso para mim foi uma experiência muito interessante. Como é que a gente conecta com algumas coisas, né? Mais do que com outras, de acordo com a vivência que a gente tem, óbvio, né? Claro. Mas o respeito é assim.
com todas, sinceramente. Todas as religiões são importantes, têm um peso, né? Outra coisa estranha, por exemplo, alguns lugares que você é proibido de entrar. Isso acontece muito com as mesquitas. Você tem lugares que você não bota o pé na mesquita de jeito nenhum, a não ser se ela não for usada para rituais, se ela sempre for mais histórica, né? Aí eles deixam você entrar, mas normalmente você não pode entrar, tá? Então, eu uma vez tive essa experiência também. Eu estava na porta, não podia entrar. Aí eu até falei com a pessoa que tomava conta lá da porta, que não deixava entrar e tudo mais. Falei, não, mas não precisa, não. Eu aqui fora, eu já faço a minha homenagem, eu já faço a minha conexão, eu já faço a minha oração, independente de eu entrar ou não. Eu aqui perto já está muito bom. Ele ficou olhando com uma cara assim, estranha, de quem não entendeu muito, não, mas é uma realidade, né, que a gente tem. A gente que valoriza aquele espaço, né, por todos esses elementos que você colocou aí no seu estudo, a gente sabe da importância daquilo. Independente da religião, independente de você estar lá ou não estar, mas é isso, é muito forte. Eu gostei demais, Fernando. Muito obrigada, agradeço muito. Aliás, você lembrou bem, né? A beleza das mesquitas, pelo menos a gente vê por foto, né? Assim, a gente imagina o que é estar ali dentro, aqueles mosaicos todos, aquela coisa tão linda, né? Aliás, o Fernando colocou algumas ilustrações dos templos da Índia, né? Porque aqui são também belíssimos, assim, mesmo externamente uma riqueza de detalhes, templos que tem partes em ouro, essas coisas assim, né? Muito bonito mesmo. Com certeza. E aí, Fernanda, Antônio, Norma, hoje vocês estão longe aí, tá difícil. Norma já falou. Norma já falou. Ana, Mas está dando para escutar bem, podem falar. pode falar, porque está dando para escutar mesmo, direitinho. Ana, Fernanda, Antônio. Fernando, eu gostei muito da apresentação, achei muito boa, falando sobre os templos da Turquia, né? Göbekli, né? São os primeiros vestígios de ocupação humana, assim, mais sedentária, né? E realmente são pesquisas que na Turquia tem outros lugares também, mas são dos mais antigos povoamentos da atual humanidade. Eu gosto muito da ideia de que cada ser humano, em si mesmo, ele é um templo sagrado. Essa é uma ideia que eu gosto muito. Mas até a gente realizar essa concepção, há necessidade, talvez, de passar por outros caminhos, né? Eu vejo o templo como um acelerador de partículas. Se a gente faz, por exemplo, como aquele Centro Internacional de Pesquisas Físicas, né, na Suíça, que é um acelerador de partículas, só que tem que o templo é um acelerador de partículas, partículas humanas. Nós, como seres humanos, inclusive esse povoamento de 8 bilhões de seres humanos no planeta, somos partículas humanas em movimento. E cada uma tem um propósito, né? Então, a primeira faixa de desenvolvimento do ser humano é a vontade. A vontade, por exemplo, de estar presente no templo. Ou pelo menos assim, a primeira coisa é enxergar o templo. Porque muitas pessoas andam pelo planeta e não enxergam o templo. Simplesmente tem outros destinos, outras preferências. Então, até o ser humano enxergar o templo com a sua função, já é um caminho bastante grande a percorrer, né? E o templo é uma convergência de toda uma população, de uma aldeia, de uma cidade, uma metrópole, né?
Então, até o ser humano realizar esse templo coletivo, já é um ótimo caminho, né? Depois, a vontade no sentido de se vincular ao templo e permanecer no templo e cultivar o templo, né? Ai, não, hoje está muito frio, hoje não vou nem sair de casa, vou ficar em casa. Ai, não, hoje está chovendo, hoje não vou falar com Deus. Não, hoje está muito quente, ai, não vou sair de casa, está muito quente. Então, para o ser humano que ainda está começando a jornada, esses pequenos fatores que ocorrem constantemente podem ser sempre uma justificativa para ficar em qualquer outro lugar, uma festa, um encontro, uma viagem, uma alteração climática. Ai, vou ficar em casa, não vou poder ir ao templo hoje. Ai, que Deus me perdoe, mas hoje não vai dar. Então, a vontade de realizar o templo é uma vontade que cada um tem o seu tempo e o seu momento. E eu acho que a vontade é o primeiro passo assim de você desenvolver para estar no templo, né? Viver o templo e acelerar as partículas que somos cada um de nós. Eu acho que usando o caminho dos 7 raios, a vontade realmente é um fator preponderante e permanente, nunca acaba, nunca deixa de ser, né? Algumas pessoas, por exemplo, têm umas peregrinagens, né? No mundo cristão, na cristandade da Idade Média, todo cristão deveria ir à Terra Santa, em Jerusalém, uma vez na vida. E aí se faziam as peregrinações, né? O muçulmano, pelo menos uma vez na vida, tem que ir a Caaba, a Pedra Preta, né, o meteoro lá. O japonês tem que subir o Monte Fuji uma vez na vida, que seja, né? Então, os centros de peregrinação também, né? O Monte Kailash, que é um centro de peregrinação de várias religiões, como o, o budismo, o próprio hinduísmo e outras mais duas menores religiões, e fazem todo um circuito ao redor dessa montanha, né? Talvez o budismo tibetano utilize um desafio maior, porque a cada passo é uma prostração. Então, enquanto o caminhante demora de 3 a 5 dias, o budismo que faz as prostrações demora 15 dias. Enfim, cada uma tem a sua forma de expressar a busca, o caminho, né? E, além dos templos, esses lugares sagrados como Stonehenge, o Monte Kailash, a Caaba e todos esses lugares, o Teotihuacan também, perto da cidade do México, são centros cerimoniais também de grande potência e de grande energia, né? Me recordo que na Idade Média, as construções das grandes catedrais, como Notre-Dame de Paris, a Catedral de Chartres e outras catedrais, além do aspecto gótico, que eram as pontas que se elevavam do ser humano a Deus, também tinha uma construção muito específica em relação às naves laterais, que eram feitas inspiradas nos planetas, com uma forma específica, as medidas bem feitas, né? E a cores do vitral, para justamente naquela nave lateral poder se fazer uma meditação para se receber uma energia específica, então baseada aquele chamado arqueômetro, né? Que é escrito por Santo Ivo Delvedre, que em todas as formas se relaciona com as figuras, com as cores, com as notas musicais, né? Isso faz lembrar também os órgãos das igrejas, que faz a elevação também das músicas, né? É uma inspiração de se elevar do humano ao divino. Então, eu vejo o templo como uma forma de ponte, uma ponte entre o humano e o divino.
uma ponte entre o conhecido material visível, que é a expressão humana, para o invisível, como expressão do divino, do sacro, do secreto, do sagrado, né? Então a gente expressa na forma material uma frase que me achei muito interessante, que é a sacralização da natureza, né? Expressa através do templo e através das coisas materiais para se conectar com Deus. E da mesma forma que tem uma energia que ascende, que é a energia humana, existe uma energia divina que descende, né? Logicamente patrocinada pelos seres celestiais. Lembra aquela frase que na casa do meu pai existem muitas moradas? Então, sempre que tiver uma força humana ascendendo, sempre tem no mesmo sentido, na direção contrária, uma força divina que quer se expressar e se comungar. Então, eu acho que quando a gente vai ao templo, um desejo que a gente tem é comungar. Comungar com o divino, com o sagrado, com o secreto. E, certamente, se a gente consegue isso num templo, ou num centro de peregrinação, um centro cerimonial, seja na Ásia, na África, na Europa e na América, nas culturas incas, maias e astecas, a gente está conectando com o divino. Então, a gente não pode sair da mesma forma que chegou. Da mesma forma que a gente, quando faz uma reunião numa loja teosófica, a gente não pode sair da mesma forma que entrou. A gente sai da reunião da loja teosófica uma espiral mais elevada, seja presencialmente ou seja online, né? A gente está numa sintonia fina com um propósito e objetivo já pré-determinado, desejado. Exercitamos a nossa vontade de estar aqui e agora em loja, com os canais todos abertos para que você, Fernando, expressou para a gente. E a gente vai, ao expressar o que a gente captou, também colaborando com essa energia que acende. Então, é realmente um trabalho prático de magia, né? E a gente vai elevando a nosso estado de frequência, nosso estado de vibração no templo, em todas as oportunidades que a gente tem. Então, agradeço a oportunidade que você nos deu de poder realizar essa ascensão consciente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fernando, você quer deixar uma mensagem para o grupo, antes de eu fechar aqui a gravação? Eu, mais uma vez, né, agradecendo, eu gostaria de agradecer porque aprendi muito, né, com a fala de todos. E eu queria só lembrar que a gente falou de templo, santuário, mas como nosso irmão chamou a atenção, né, a loja, ele tem uma dinâmica semelhante, né? E eu lembro que antes de começar a reunião, tu comentaste sobre a questão do virtual, do presencial. Então, o presencial ele continua importante, da mesma forma que o presencial no templo também é importante, né? Claro que guardadas as devidas exceções, né? Mas, assim, o que acontece na loja, ele entra nesse mesmo patamar, né? Do que a gente conversou, a questão do estudo, do trabalho, as oportunidades, né? Claro que tem a questão da afinidade, né? Como se citou, né, que no templo lá na Índia, quando chegou lá em Adyar, no templo cristão, você sentiu aquela energia, né? Muito provavelmente por conta dessa questão da afinidade, né? E como o nosso irmão chamou a atenção, acelerador de partícula, então é como se esses ambientes, melhor dizendo, para não especificar tempo, igreja, esses ambientes, incluindo aí as lojas teosóficas, maçônicas, o que seja, Rosa Cruz, eles funcionam como catalisadores, como o nosso irmão falou, é um acelerador, né? Isso pode ser sentido. E da mesma forma que os devotos, né, os peregrinos, né, vão para Meca, né? O nosso irmão chamou a atenção,
né, no islamismo vão para Meca, então, enfim, os locais de peregrinação, como o Lady Bita chama, né, a procissão de entrada ali do templo, né, na celebração, no caso que ele fala eucarística, ah, esse trabalho, essa presença física nossa também é importante, né? Então fica o convite para aqueles que puderem comparecer fisicamente aos estudos, né, que o façam. Não deixem de fazer. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi um Obrigada a prazer estar com você. vocês. Volte mais vezes. Eu vou encerrar então a gravação e nós ficamos aqui, se quisermos ficar conversando, sem problema.